Oi, quarto ano, tudo bem? E aí, como vocês passaram o fim de semana? Bem? Espero que sim. Hoje é dia 15 de junho, segunda-feira, e nós vamos fazer a nossa aula de português e geografia. Na nossa aula de português, é continuação de textos expositivos. Eu já recebi algumas atividades, estão ok, já tirei algumas dúvidas, mas a gente tem que fazer essa correção no coletivo, todos juntos. Então, o que eu vou fazer? A gente vai fazer essa correção no Meet. Eu tô planejando ela para amanhã. Se não der certo para amanhã, a gente faz na próxima segunda, mas vamos ver se a gente consegue ela amanhã, tá? A atividade de hoje é lá na página 82, copia a pauta no caderno de português de vocês e coloquem a data no alto da página 82, que está intitulada como atividade 3. Observe o título do texto a seguir. Qual é o assunto tratado? Leia-o, comprove sua hipótese e depois resolva as questões propostas. É ainda sobre texto expositivo, que vem para nos informar. E todos esses, como eu já disse, são textos encontrados na internet. Aqui vocês podem ver, olha, o endereço que foi usado para pesquisa, tá? Esse texto é O Melhor Amigo do Homem. Então, vocês vão ler o texto e apreciar essa fofurice aí, né? Eu achei que o meu melhor amigo do homem estava aqui, mas ele já saiu. Cansou de esperar. E vocês vão refletir um pouquinho sobre a questão do O Melhor Amigo do Homem. Por que será que tem esse título? Pode comentar aí nos comentários para mim. Vocês vão para a página 83, continuando a leitura. Já muda um pouco, né, a figura do animal aí, que é um lobo cinzento. E vão responder as questões sobre características, atividades preferidas de cada animal. Concluindo a página 84, vai ter a página 85, que fica como tarefa. Escolha um animal de sua preferência e faça uma pesquisa sobre ele, buscando variadas informações e curiosidades que considerar importantes. A seguir, anote essas informações sem se preocupar com a ordem delas. Então, vocês vão lá, gosta de um bichinho, quer fazer sobre o seu bichinho de estimação, pode, embora muitos de vocês tenham cachorro. Então, procure aí algo que ainda não foi dito na atividade, tá? Quer um bichinho de estimação? Procure um que ainda não foi lido, trabalhado nessa unidade. Aí, na atividade 2, vocês vão estruturar essas informações em forma de texto para mim, tá? Pode ser que esse espaço seja pequeno, então faça no caderno, tira foto e encaminha no WhatsApp. Olha, vou ser bem sincera, quem me manda atividade e eu vejo sempre, eu ponho um ok lá. Então, se você ainda não me mandou nenhuma atividade, eu acho chato falar quem é que tá mandando. Você que manda, sabe que você manda. E você que não está enviando as fotos, tem responsabilidade, encaminha. É para você, é para seu aprendizado, para o seu crescimento, tá? Não basta somente assistir às aulas, tem que participar, tá bom? Aí, na página 86, tem outro tipo de substantivo. Então, lá no comecinho a gente já viu substantivo simples, substantivo comum e próprio, substantivo simples e composto, né? O comum é aquele que nomeia tudo, o próprio, só nome de pessoa, cidade e país. Substantivo simples, aquilo que nomeia tudo. Substantivo composto, aquele que precisa de 2 substantivos para compor um nome só, certo? Agora, substantivo primitivo e derivado. O primitivo pode ser um substantivo simples ou comum? Pode. Mas ele só vai ser chamado de primitivo se dessa palavra vier uma outra, porque vocês vão entender agora. Lá na 86, acompanhem comigo. Como vimos anteriormente, tudo que existe foi nomeado com o substantivo. Além das formas já vistas, os substantivos também podem ser classificados em substantivos primitivos. São aqueles que não derivam de outra palavra ou de outra coisa. Exemplo, pedra, flor, gato, jardim.
Por que que eles são chamados de primitivos? Porque olha só, os substantivos derivados são aqueles que se originam de substantivos primitivos. Então, o primitivo, pedra. O substantivo derivado, pedreiro. O substantivo flor, primitivo. O derivado, floricultura. O substantivo gato, o derivado, gatinho. O substantivo primitivo jardim, o derivado, jardineiro. Então, vocês observam que essa palavra tem que vir de outra, tá? Então, para ser primitivo, ela tem que ter outra que deriva dela. Quando a gente fala de derivado, a gente lembra de quando a gente fala assim, o derivado do leite. Derivado, que vem do leite. Iogurte, queijo. Então, a gente lembra disso. O primitivo é o leite. O derivado é o que vem dele. Deu para entender? Vocês vão, então, identificar as palavras do quadro e separá-las para mim, tá bom? Para a gente poder treinar um pouquinho o substantivo primitivo e derivado, ok? Agora, abre lá o livro de caligrafia, lá na página 34, sobre discurso direto e discurso indireto, para a gente tirar algumas dúvidas que ainda estão no ar. Leia novamente o trecho da história da Cinderela. Apareceu diante dela uma fada, que disse ser sua fada madrinha, e ao ver Cinderela chorando, perguntou: "Você gostaria de ir ao baile, não é?" "Sim", suspirou Cinderela. Responda as questões. Para que servem os 2 pontos na fala do narrador? Isso vocês já sabem. E vocês me responderam certo? Para indicar que o personagem vai falar. E o travessão, para que serve? Para indicar que o personagem está falando. Muito bem. Na atividade 3, era para você passar as frases a seguir do discurso direto para o discurso indireto. Ou seja, discurso direto, o personagem está falando. Discurso indireto é o narrador que fala. Então, nessa história, entre o treinador e você, eu vou ser o narrador, tá? Por enquanto é o treinador falando. Eu, narrador. O treinador disse, o treinador: "Você precisa treinar mais." Você. Esse você é você. Então, a gente presta atenção na frase quando tem você, quando tem ele, quando tem ela, quando tem eu. Então, quando tiver apontamento sobre uma pessoa, a gente se coloca no lugar dessa pessoa. Então, se disse você, na hora que você for transformar essa frase, o você vai se tornar eu. Não é? Então, eu vi a cena acontecendo e aí, então, eu cheguei lá na minha casa. Aí fui falar com a minha mãe. Mãe, o treinador disse que eu preciso treinar mais. Tá vendo só? Então, antes, ele estava ouvindo o treinador dizer: "Você precisa treinar mais." Ele chegou em casa e falou para a mãe dele: "O treinador disse que eu preciso treinar mais." Viram só? Na letra B. Ele reclamou: "Eu não gosto desse bolo." Eu vi a cena acontecendo e disse: "Olha, ele reclamou dizendo que não gosta desse bolo." Eu estou contando o que eu vi. Viram só a diferença? Agora vamos para o Ricardo. Olha o Ricardo aqui. Ricardo disse, eu falando: "Eu vou trocar o bilhete." O Ricardo disse: "Eu vou trocar o bilhete." E aí, o que eu digo para ele? Ricardo disse que vai trocar o bilhete. Eu ouvi o que o Ricardo disse e estou passando para vocês. Conseguem compreender? Na letra D, deixa eu chamar a secretária. A secretária disse, eu sou a narradora: "Seu pai acabou de sair." Então, olha aqui você. A secretária disse: "O seu pai acabou de sair." Aí você chega e conta: "A secretária disse que o meu pai acabou de sair." Ou,
A secretária disse que o seu pai acabou de sair. Vai depender de quem ouviu isso. Se foi a própria criança ou se foi outra pessoa, tá? Cláudia afirmou. Vamos continuar com a menininha aqui. Cláudia afirmou. Eu falei, eu sou a narradora. Eu já li esse livro. Ela disse. E aí, então, eu vi isso e contei. Ah! A Cláudia disse que já leu esse livro. Tá vendo a diferença? Como que funciona quando é a pessoa que fala e quando é a pessoa escutou e contou o que ela ouviu? Então, dá uma olhada aí e vê se você fez direitinho, tá bom? A gente vai fazer, eu não vou explicar o restante, porque daí vocês vão trabalhando isso que eu acabei de explicar, corrigindo a atividade 3, da página 35, tá bom? A gente vai fazer geografia agora, e nós vamos fazer marcação no texto. Então, pega o marcador de texto pra gente anotar juntos. Vamos lá? Desse jeito que dá pra vocês verem, né? Acompanha a gente comigo aí. Espaço urbano e espaço rural, certo? Página 93, coloque o dia de hoje no alto da página e vamos para a leitura. As relações entre o espaço urbano e rural permanecem intensas até os dias atuais. Como você já estudou, os municípios são formados em geral por paisagens urbanas e rurais. Então, a gente vai grifar esse primeiro parágrafo aí, ó. Por que que eles estão ligados? Alguém consegue lembrar por quê? As relações permanecem intensas até os dias atuais. Lembra que na última aula eu falei que eles são dependentes um do outro? Lembra? Que o urbano faz o maquinário que o rural vai precisar e que o rural oferece tudo que ele produz para o sustento da população e é encaminhado para o urbano. Então, e além disso, é uma ligação à distância, porque não tem como ficar indo toda semana lá, né? Fazer encomendas. Então, existe um meio aí de comunicação muito importante envolvendo tudo isso. Aqui nós temos a imagem de uma rua movimentada na cidade de Olinda, lá na cidade do Recife. E aí, a gente vai começar a leitura aqui para marcar também o que é importante. A maioria dos municípios brasileiros é composta de duas partes. Uma é ocupada pela cidade, vamos grifar? Uma ocupada pela cidade, onde se localiza a prefeitura e é denominada espaço urbano. A outra é constituída de campos, sítios, fazendas e chamada de espaço rural. Então, a gente vai grifar tudo isso aqui. Sai meio tortinho por conta do jeito que eu consigo ver o texto para vocês. Então, a urbana, onde se concentra a prefeitura, todo o comércio, né? Shoppings, as casas construídas. E aí, na parte rural, então, tem casas também, mas uma mais distante da outra, não é aquela aglomeração, onde tem muitos campos, né? Compostos por sítios. Então, essa é a grande diferença. Continuando o texto. Algumas cidades cresceram tanto que os bairros mais afastados, que formam a periferia ou a região suburbana, uniram-se a bairros pertencentes a outros municípios, compondo uma paisagem urbana contínua. Então, devido ao crescimento de muitas cidades, alguns bairros mais afastados foram se juntando a ela, conhecidas então como periferia ou região suburbana. Normalmente essas construções são mais humildes, né? Barracões, não é um bairro planejado, não é um estruturado. Aqui em Jacareí tinha quando a gente ia para São José, assim, era muito visto, né? Agora não, porque o Vila Branca tomou conta ali, ficou bem unificado. Mas tinha ali uma periferia, uma região suburbana, que ficava no finalzinho de Jacareí, no comecinho de São José. Vocês não vão se recordar disso, porque já faz um bom tempo que isso aconteceu. Então, não tem como eu mostrar para vocês, assim, falando um lugar próximo que tenha esse tipo de
formação de bairro. As cidades e suas características. As cidades não são todas iguais. Cada uma tem a sua história, a sua identidade e suas características naturais. Vamos grifar esse pedacinho sobre as cidades? Então, vamos lá. Elas não são iguais, né? Cada uma tem a sua história. Lembra que a gente está estudando história, a história dos lugares, e aí vai depender de quem ajudou na formação dessa cidade, o que é que cresceu naquele lugar, né? Algumas são muito antigas, como Pirenópolis, em Goiás, que se originou ainda nos tempos da colonização portuguesa. Essa está sendo mostrada aqui, ó, no cantinho. Essa aqui, ó, bem antiga. Quando os portugueses colonizaram, assim ficou melhor, né? Quando os portugueses começaram a colonizar, essa cidade foi formada, foi fundada, foi colonizada também esse pedaço de terra. Tá? E há outras que são modernas. Eu estou aqui, ó, como Brasília, lá no Distrito Federal. Ela é a nossa capital, a capital do nosso país. A gente vai aprofundar isso mais um pouquinho lá na frente. Que foi planejada pelo urbanista Lúcio Costa e pelo arquiteto Oscar Niemeyer na década de 1950. Então, para a gente analisar a diferença, olha, essa daqui veio sem infraestrutura nenhuma, né? Eles começaram a construir. Onde tinha espaço, eles iam desmatando, né? A gente percebe aqui uma grande vegetação, talvez aqui também tivesse. Começaram a desmatar, a construir. O chão aqui ainda não é asfalto, são paralelepípedos, aquelas pedras. E aí a gente pode ver a diferença da nossa capital, Distrito Federal, ali, a Brasília, que foi planejada, ela foi desenhada. Essa aqui de Brasília, a capital do país, ela foi construída em 41 meses, que corresponde então a 3 anos e 5 meses, por meio do trabalho de aproximadamente 30 mil operários. A sua fundação ocorreu no ano de 1960. Tá vendo a diferença? Viram só? Essa aqui foi construída com aproximadamente 30 mil pessoas. E aqui com os colonizadores da época. Observe nas imagens as diferenças entre as cidades citadas. Então, a gente pode observar aí o que tem de igual e diferente entre elas. A gente pode grifar aqui também sobre aqui, ó. Algumas são antigas. Algumas o quê? Se refere a quê? E outras são modernas. Essas algumas e outras são as cidades. Vamos para a página seguinte? Então, aqui na página 94, começamos mais uma parte do texto. No Brasil, algumas cidades foram sendo construídas em razão da procura por ouro. Como a colonização surgiu em busca de riquezas, logo eles descobriram ouro. Outras se formaram nos locais de descanso de boiadeiros e tropeiros, os quais conduziam grandes manadas de gado, como cavalos, mulas e bois, em viagens de longas distâncias que duravam dias ou semanas. Grande parte delas também se originou à beira de rios, que são um importante recurso natural para a sobrevivência humana. Então, a gente vai grifar só o comecinho dele aqui, ó. No Brasil, algumas cidades foram sendo construídas em razão da procura de ouro. Outras se formaram em locais de descanso dos boiadeiros e tropeiros, certo? Aí eu vou explicar isso aqui para vocês. Então, os viajantes juntavam lá, né, as pessoas que iam com eles, todo o cavalo, toda a mula, todo o boi, tudo que eles precisavam para a sobrevivência e começavam a viagem. Então, quando eles se sentiam cansados e viam a necessidade de montar um acampamento, eles procuravam isso próximo de rios. Por quê? O rio tem água limpa para poder tomar banho, para poder cozinhar, pescar, alimentar os cavalos, alimentar os animais que estavam com eles. Então, eram acampamentos próximos disso. E então, foi assim que surgiu então algumas cidades, todas muito próximas de rios. Aqui a gente consegue ver, olha,
bem próxima de rio. Aqui ela já tá bem grande, mas no começo eram só acampamentos, ó. Próximas de rios, tá vendo só? Depois a gente vai ler a legenda de cada uma. Atualmente, as cidades que transformaram muito. Nelas resta pouco do que existia no passado. Há ainda aquelas que conservam características originais. Algumas são maiores e movimentadas, outras são menores e tranquilas. Então, a gente pode colocar que as cidades que se transformaram muito, resta pouco do que existia no passado. Então, tem cidade que a gente vai passear, a gente não vê mais história, não vê mais aqueles grandes casarões antigos, a gente não vê mais aquelas igrejas. Por quê? Muita história dela foi reconstruída. E aí eles modernizam tudo, né? E há também aquelas que conservam as características originais. Aqui no Brasil a gente consegue ver bastante coisa original do início. Aqui na nossa cidade também. Algumas são maiores e movimentadas, outras menores e tranquilas. Então nós temos aqui, ó, a cidade histórica de Paraty, que é no Rio de Janeiro, e o rio Itiberê passa pela área urbana da cidade histórica de Paranaguá, no Paraná, com a Serra do Mar ao fundo. Então, aqui tem o rio e a Serra do Mar, tá vendo? E aqui embaixo, a gente tem uma rua inclinada na cidade de Ouro Preto, que é uma espécie de morro, né? Bem inclinadinha mesmo, a gente consegue ver na foto. E abaixo, o estádio de futebol ao lado do rio Gravataí, com a ponte estaiada. Elas marcam parte da paisagem urbana lá em Porto Alegre. A ponte estaiada aqui, ó, que liga os dois, tá vendo só? Viram? O estádio de futebol, viu? E o rio, né? Então, a gente consegue observar nessas imagens, então, que realmente é verdade quando fala que os primeiros viajantes começaram, então, a montar os seus acampamentos à margem de rios. Próxima página. Aqui na 95, finalzinho do texto para a gente fazer a atividade. Podem também existir diferenças em uma mesma cidade. Por exemplo, é possível haver ruas mais movimentadas e barulhentas do que outras. Ocorrem variações até mesmo dependendo do horário no qual determinado local é observado. Por vezes, bairros ou ruas que durante o dia apresentam grande movimentação de veículos e pessoas e registram muito barulho, tornam-se calmos e tranquilos durante a noite. Isso pode acontecer aí pertinho da sua casa. Dá uma observada aí. Durante o dia ele tem muito movimento, durante a noite é mais calminho. Como é que é? Conta pra gente. Aqui onde eu moro é uma avenida. Então, todo mundo que vai passear pro lado de sítio, assim, tem que passar aqui na rua da minha casa. Nos fins de semana, que a gente pensa assim, é o dia mais calmo, aqui tá bem movimentado, porque é muito carro que vai para lá, para as fazendas. Aqui no caminho da minha casa também tem um lugar que as pessoas vão se reunir para a missa. Então, quando tem festa na igreja católica, eles partem para lá. Então, a rua da minha casa fica bem movimentada nesses períodos. Fora isso, é ônibus, carro comum, mas nos fins de semana é bem badalado. Então, olha, é bem diferente, né? Às vezes a gente observa um lugar que é muito movimentado nos dias de semana, por exemplo, na rua da nossa escola. Em dias de semana é movimento o tempo todo, né? Os moradores de lá no final de semana devem ficar todo quietinhos, não escutam barulho de carro para buscar vocês na escola, de vans, tem menos movimento. E aí na sua casa, como que é? Conta pra gente. Vamos grifar aqui? Aqui que pode também, ó. Podem também existir diferenças entre a mesma cidade. Ai, tá horrível marcar o texto com o livro nessa posição. Eu sou canhota, fica muito torto. Por exemplo, é possível haver ruas movimentadas e barulhentas do que outras. Ocorrem variações até mesmo dependendo do horário no qual determinado local é observado. Então, aqui a gente pode grifar, que tudo depende do horário, né? Aqui na minha casa, de manhãzinha, quase não se escuta barulho. Mas, à tarde, pouco mais. E no fim de semana, bastante. É qualquer horário.
Aqui, olha, é a Avenida Sumaré, em São Paulo, capital do estado de São Paulo, durante o dia. E aqui é a mesma avenida durante a noite. Aí a gente consegue observar, olha só a movimentação de carros durante o dia e a falta deles à noite. É bem calminho, né? Agora vocês vão fazer então para mim as atividades da página 95. O que tiver que desenhar, não se esqueçam de colorir. E a atividade da página 96, tá? É só essas duas páginas que vocês vão fazer hoje. E eu quero corrigir com vocês a atividade da semana passada. Vamos lá? E aí, deu para entender o texto? Eu achei que assim ia ficar melhor para a gente poder grifar juntos o que era importante. Deu para entender, né? Sobre paisagem rural urbana e, dependendo de alguns lugares, em certos períodos elas estão mais movimentadas, em outros períodos mais calminhas. Vamos corrigir então a página 91 e 92 de geografia para a gente não ficar com o conteúdo para trás. A gente falou sobre a transformação das paisagens, né? Que é elemento natural e cultural. Elemento natural é tudo que vem da natureza. Rios, árvores, montanhas. E a parte cultural seria, então, quando o homem coloca as mãozinhas e constrói alguma coisa. Como ponte, casas, prédios, certo? Então, vamos corrigir. Observe esta paisagem retratada por um pintor francês. Então, é uma paisagem. Ele utilizou cores bem neutras, né? E o nome dele, então, está aqui embaixo, ó. Garfunkel Paul, Vista Geral de Santos, em 1932. Sempre que eu precisar encontrar o pintor ou o autor, eu tenho que ver aqui embaixo na legenda. Não se esqueça. Qual é o nome do artista que pintou esta tela? Teve gente que só colocou Garfunkel. Não pode, tem que colocar o nome dele. E lembrando que todo pintor, ele usa primeiro o sobrenome e depois o nome. Mas quando a gente responde uma pergunta, a gente coloca nome e sobrenome. Então, Paul Garfunkel. B. Que elementos você pode perceber na paisagem retratada? Então, espera-se que vocês tenham visto montanhas, mar ou água, né? Rio, mar. E diferentes tipos de casas e construções. Fora tudo isso, a vegetação, né? Tem árvores. Que elementos da paisagem, letra C, foram construídos pelos seres humanos? Então, quais foram construídos? As casas, ou pode usar a palavra construções. E quais não foram? As montanhas, a vegetação, o mar. Alguns podem colocar aí as nuvens do céu. É considerado. Letra D. Como são denominados ou chamados os elementos que foram construídos pelos seres humanos e aqueles que não foram? Então, os elementos que foram construídos pelo homem são chamados de culturais e os que não foram de naturais. A tela de Garfunkel foi pintada em 1932. Será que a paisagem que inspirou o artista continua sendo a mesma nos dias de hoje? Será? Então, essa paisagem em 1932 não é mais a mesma. Por quê? Com a necessidade das pessoas, né? Com a chegada de muitas pessoas, a movimentação foi transformando-se, foi necessária a modificação dela. E eu vou mostrar ela aí para vocês. Olha a diferença. Página 92. Observe agora de que forma o pintor gaúcho Pedro Heingörner, nem sei falar o nome dele, retratou um exemplo de transformação e destruição da natureza em sua obra A Derrubada. Por meio de sua arte, o artista denunciou ações contra a natureza. Então, esse Heingörner Pedro, ele quis retratar, então, denunciar, na verdade, né? Uma agressão à natureza, então ele fez uma arte, uma obra de arte. Essa obra, ela se encontra lá no acervo da MNBA no Rio de Janeiro. Mas, o que a obra de Pedro está mostrando? O que ela mostra? Que tipo de destruição ambiental ela está mostrando? É derrubada de árvores? É queimadas?
corte, como que tá sendo isso daí? Ah, não aparenta ter fogo, né? Então, é a destruição do elemento natural, a destruição da natureza. Então, árvores sendo cortadas, né? Derrubadas, ou seja, a vegetação sendo desmatada. Aí, na letra B, era para vocês representar por meio de desenhos um exemplo de agressão à natureza que pode ser observado aí no lugar onde você mora. Aqui pertinho da minha casa, as pessoas costumam colocar fogo ou jogar entulho em terrenos vazios. Então, essas duas ações são agressivas à natureza e podem ser desenhadas aqui. Aí eu já vi 2 cadernos, 2 atividades prontas. Eu quero ver a de todos. Manda para eu corrigir, tá? Ok? Até amanhã, realizem todas as atividades com atenção e me envie fotos. Eu preciso corrigi-las. Tá ok? Até amanhã, 4º ano. Tchau!